Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e a vida de vossas famílias. O tema da mensagem, irmãos, hoje é um alerta para filhos de pastores, filhos de missionários, obreiro, evangelista, que às vezes está fazendo a obra do Senhor e fazendo relaxadamente e achando que não pode acontecer nada. Então nós vamos ver esse alerta, o que aconteceu com os filhos de Eli, o sacerdote Eli, aquele que Samuel ministrava perante Eli, que está em 1 Samuel capítulo 2, versos 12 em diante. Vamos ver o que Deus fala para Eli sobre os filhos dele. Depois vamos ver o que Deus confirma, dizendo para Samuel que iria fazer algo, que iria tinar os ouvidos de todo Israel. Lembrando que Deus aparece para o sacerdote Eli, irmão, através de um profeta. E ele vai dizer que vai retirar os 2 filhos dele em um só dia. Só que ele não fala a forma, de que jeito. Deus é assim, irmão. Ele avisa que vai acontecer. Só que a forma que vai acontecer a gente não sabe. Então, esse é um alerta para os dias de hoje, irmão, para o século 21, que o povo está achando que é tudo normal e tudo pode, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Otônio de Paula, do Rio de Janeiro. Hoje acho que ele é deputado federal, ele conseguiu se reeleger, por ele ter impedido daquela cantora Perla ter ido em algumas igrejas. Eu acho que até na igreja onde ele faz parte, onde ele prega, ou onde ele é obreiro da casa. Então, porque tem que ser assim mesmo, irmão, tem que repreender. Porque o púlpito do Senhor é santo, irmão, para orar, para pregar, para fazer as coisas de Deus. Não é de bagunça. A mesma água, na mesma torneira não pode jorrar, irmãos, dois tipos de água. A mesma fonte não jorra 2 tipos de águas. Se você abrir a tua torneira de manhã, vai sair água doce. E se abrir de noite ou de madrugada, vai sair doce também. Então a gente vê as coisas de Deus, o povo tudo bagunçando. Thales Roberto vai, se desvia, depois volta, e um monte de cantor passa a mão na cabeça. Vai achando vocês que nós estamos no tempo da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pode tudo. Vocês vão ver através da Bíblia que não pode. E que Deus, Ele é soberano, Ele está no trono, reinando ainda. A única coisa que nós temos hoje é acesso, livre acesso ao Santo do Santo. Quando Jesus se entregou no madeiro, o véu se rasgou, irmãos. Não precisava mais o sacerdote entrar de ano em ano para fazer ali expiação do pecado do povo. Hoje não. Onde você estiver, no interior, na mata, em qualquer lugar, você pode dobrar o seu joelho, pedir perdão. Mas todo pecado vai ter uma consequência. Tem que tomar muito cuidado. Então vamos começar esse vídeo, irmão, lendo o que primeiro Paulo fala para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versos 10 em diante. Vamos ver o que Paulo diz para ele. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade e paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Olha, irmãos, é estreito. Mas os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes e de que foste assegurado, sabendo de que as tens aprendido, e que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora vamos ver, irmão, o que está escrito aqui em 1 Samuel capítulo 2. Então nós vamos pegar aqui os versículos onde Deus fala sobre Eli, os filhos de Eli. Deus fala através do profeta, depois Deus se revela para Samuel e depois acontece tudo o que Deus disse. Então aqui no 1 Samuel capítulo 2, verso 12, está assim. Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial e eles não conheciam o Senhor. Quando a Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor, em outras palavras, eles não se importavam com as coisas de Deus, não se importavam com o Senhor. Se você tiver uma Bíblia aí revista e atualizada, vai estar escrito assim. Eles não se importavam com o Senhor. Essa aqui, como é King James fiel, ela muda um pouco, mas é a mesma, a gente consegue entender do mesmo jeito. E vamos ver aqui agora, 1 Samuel capítulo 2, versos 27, o que Deus usa o profeta para falar com Eli.
E veio um homem de Deus até Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, apareci eu claramente à casa de teu pai, quando eles estavam no Egito, na casa de Faraó, e eu escolhi de todas as tribos de Israel, para ser meu sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para queimar incenso, para vestir um éfode diante de mim. E eu dei à casa de teu pai todas as ofertas dos filhos de Israel, feitas pelo fogo. Por isso, chutais o meu sacrifício e a minha oferta, que tenho ordenado em minha habitação, e honras os teus filhos acima de mim. Olha como é grave, irmãos, ficar passando a mãozinha na cabeça. Olha a pataquada que Eli tomou. Honras os teus filhos acima de mim, para fazer-vos gordos com a principal de todas as ofertas de Israel, meu povo. Por isso, o Senhor Deus de Israel diz: eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa de teu pai deveriam andar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: esteja longe de mim, pois honrarei os que me honram, e aqueles que me desprezam serão poucos estimados. Em outras versões, aqueles que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, e não haverá sequer um velho na tua casa. E isso é Deus usando o profeta, irmão, homem de Deus, para entregar essa mensagem, hein? Porque não é qualquer um para entregar essa mensagem de exortação, não, irmãos. E continua: e tu verás um inimigo na minha habitação, em toda a riqueza que Deus dará a Israel, e não haverá um velho sequer na tua casa para sempre. E o teu homem, a quem não cortarei do meu altar, será para consumir os teus olhos e para afligir o teu coração. E todo o incremento da tua casa morrerá na flor da sua idade. Agora, irmão, agora é o estreito da mensagem. Imagina o profeta entregando isso para um sacerdote, para um homem de Deus, um pai de família. E isto será um sinal para ti, que sobrevirá os teus dois filhos, sobre Hófni e Finéias. Em um dia morrerão ambos. Irmãos, olha que mensagem. Aqui, irmãos, já não teve nem misericórdia. Já não teve misericórdia. Porque a Bíblia não relata, mas talvez isso daqui já veio de anos, de tempos. Talvez você é obreiro, missionário, você é pastor, evangelista. Talvez você tenha um filho, uma filha que já foi para a casa do Senhor e se desviou. Então, dê esse alerta para eles, porque Deus não é brincadeira, irmãos. O normal da nossa vida é sempre os filhos enterrar os pais. Só que aqui nesse caso Deus já avisa, vai morrer todo mundo. Hófni e Finéias serão mortos no mesmo dia. Lembrando que Deus fala que eles vão morrer, que vai retirar da terra. Só não fala a fórmula, o jeito, né, irmãos? Aí nós vamos ver que também aqui agora no capítulo 3, o Senhor diz para Samuel: e o Senhor disse a Samuel: eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual zumbirão ambos os ouvidos de cada um que ouvir, ou tinirão. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as coisas que mencionei, todas as coisas que nós acabamos de falar agora. Deus avisa Samuel que vai acontecer, irmãos. Você imagina: a respeito da sua casa, quando eu começar também levarei a cabo. Pois eu lhe disse que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade ou pelo grave pecado que ele conhece, porque os seus filhos fizeram-se vis e ele não os refreou. Ou seja, irmão, aqui Deus está dizendo que Eli tinha plena consciência do que estava acontecendo, em outras versões, mas ele não refreou, ele deixou. E isso acontece hoje em dia, né, irmão? Século 21, pode tudo, né, irmão? Pode tudo, vai estar aqui na igreja, depois já vai para um funkinho, vai para o mundão, vai para a balada. A pessoa cresce dentro da igreja louvando a Deus, é uma maravilha. Quando cresce, a soberba, o orgulho e a avareza, as riquezas desse mundo, o zóio grande, o dinheiro, faz com que se desvie. Aí vai para o mundão e ainda faz que nem essa perla aí que envergonha o cristianismo. Né, irmãos? Vai, aparece em televisão, aparece na internet, é uma bagunça só, viu, irmãos? Mas essa mensagem de hoje é justamente para esse povo. É um alerta para esses filhos, para essas pessoas que conheceram a graça, a salvação e abandonaram achando que está tudo tranquilo e que papai não vai deixar barato. Não, irmãos. Com Eli aqui, Deus já foi avisando. Aí vamos ver aqui, ó. E Samuel permaneceu deitado até amanhã e abriu a porta da casa do Senhor. E Samuel temeu apresentar a visão a Eli. Então ele chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: estou aqui. E ele disse: que coisa é que o Senhor te disse? Roga-te
que não ocultes de mim, que Deus assim te faça, e ainda mais, se ocultares de mim qualquer coisa de todas as coisas que ele te disse. E Samuel lhe contou todo o detalhe, e dele nada ocultou. E ele disse: é o Senhor, que ele faça o que lhe aparecer bem. Ou seja, irmão, já foi o segundo aviso para Eli. Ou mesmo que Eli tivesse recebido a primeira profecia, a primeira palavra através do profeta, se ele estivesse orando, pedindo a misericórdia, aqui Deus já confirma com Samuel, dizendo que vai fazer o que tem que fazer. Então nós temos que saber, irmão, que nós servimos sim a um Deus bom, mas esse Deus pode se irar, porque ele dá oportunidade para a gente de pedir perdão, de se entregar para ele, a segunda chance, né? A gente fala segunda, né, irmão? Mas é mais de 200, 500 chances, 1000, e põe muito mais do que isso que Deus nos dá. Mas tem uma hora que a misericórdia dele se encerra, irmãos, e ele tem que vir com o juízo. Agora vamos ver aqui o que acontece, irmãos, quando é retirado a arca. Vamos ver o que acontece, ó. E os filisteus, e a palavra de Samuel veio a todo Israel. Ora, Israel saiu para lutar contra os filisteus e acampou-se ao lado de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Efec. Agora nós vamos ver aqui, ó. Vamos para o versículo 11. E a arca do pacto foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. E ali fugiu do exército um homem de Benjamim, e chegou a Siló no mesmo dia com as suas vestes rasgadas e com a terra sobre a sua cabeça. E quando chegou, eis que Eli estava sentado sobre um assento, junto à beira do caminho, observando, pois o seu coração tremia pela arca de Deus. E quando o homem adentrou a cidade, e a ele anunciou toda a cidade, irrompeu em brados. E quando ele ouviu o barulho do brado, disse: o que significa o barulho deste tumulto? E o homem entrou apressadamente e contou a Eli. Ora, Eli tinha 98 anos de idade, e os seus olhos estavam turvos, de modo que não conseguia enxergar. E o homem disse a Eli: eu sou aquele que saiu do exército, e hoje fugi do exército. E ele disse: o que se fez lá, meu filho? E o mensageiro respondeu e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e também houve um grande massacre no meio do povo, e também os teus 2 filhos, Hofni e Finéia, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Olha o detalhe que a Bíblia vai dizer, irmãos. E sucedeu, quando ele fez menção da arca de Deus, que ele caiu, e sucedeu quando ele fez menção da arca de Deus, vírgula, que ele caiu para trás do seu assento, ao lado do portão, e o seu pescoço quebrou, e ele morreu, pois era um homem velho e pesado, e ele havia julgado Israel por 40 anos. A gente para aqui, irmãos. Por que a Bíblia vai dizer, e sucedeu que quando ele ouviu da arca? Porque é o que eu disse para vocês, Deus falou para Eli que Hofni e Finéias seriam mortos no mesmo dia. Só que Deus não disse nada sobre a arca, de como ia ser, sobre os filisteus que iriam tomar a arca. Não, Deus só falou. Então por isso que Eli já sabia que os filhos dele iriam morrer. Então essa notícia para ele seria infalível, porque Deus já tinha usado o profeta e Deus tinha usado Samuel. Só que ele cai para trás depois que ele fica sabendo que a arca se foi, a glória de Deus, a glória de Israel. Então, irmãos, essa é a mensagem de hoje, um alerta. E esse alerta também serve para todos nós, né, irmãos? Todos nós, para fazer a obra de Deus cuidadosamente. Mas a mensagem em si, aqui, ela entra nos filhos de Eli, um filho de sacerdote. Ou seja, a gente às vezes vê em algumas igrejas aí, né? Filhos de pastores, filhos de obreiro, missionário, evangelista, tudo na bagunça. Quando é criança ainda vai, né, irmão? Mas tem uns aí que já começa a ter 16, 18, 20 anos e achando que vai ficar assim, né, irmão? Tranquilo, mas as coisas de Deus é muito sério, irmãos. As coisas de Deus é muito sério. É tão séria que essa história aqui faz me lembrar de Uzá, quando Uzá encostou lá nos bois que Davi estava levando a arca. Tanto é que o nome passa a ser Pérez Uzá. Pérez Uzá quer dizer aflição ou brecha. Ali então ele deu uma brecha e significa também aflição. Então, irmão, só de Uzá encostar nos bois, na carroça ali, na arca, ele já morreu, irmãos. E olha que se a gente for ler o texto lá,
ele só encostou porque viu que a carroça ali começou a cambalear. Então ele fez uma atitude de querer segurar, só que ele não sabia, ele esqueceu talvez de que não poderia encostar na arca. A arca tinha que ser levada com varas pelos levitas, sacerdotes. Então é estreito, irmão. A obra de Deus é muito séria. E a gente vê aí um monte, né, irmão? Principalmente na televisão, na internet. Conhece o cristianismo, a salvação, a graça de Jesus Cristo, e depois volta para trás e usa o microfone para cantar as músicas do mundo. Tá bom? Então fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos.